Pai Celestial, nós te glorificamos por este momento que estamos aqui na tua presença para meditar na tua palavra. Que o teu Santo, Eterno e Doce Espírito venha nesse momento nos ajudar a compreender cada vez mais e mais a tua vontade e nos colocarmos no centro desta vontade. Fortalece a nossa fé e a nossa confiança e nos ensina, Senhor, a prosseguir te glorificando em todo o tempo, com a nossa vida, com a nossa atitude, com as nossas palavras, com as nossas ações, e que nós possamos realmente testificar de que o Senhor é o Senhor da nossa vida e que nós somos teus filhos, somos teus servos, Pai. Ajuda o teu povo que está nesse momento aqui conectado conosco, Senhor, abençoa ricamente cada um, fortalecendo a fé e a confiança no precioso nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Amados irmãos, mais uma vez vamos prosseguir aqui na meditação da Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Esta palavra que é viva e produz o efeito desejado, né? Você pode observar que quando a nossa voz não alcançar o coração de um filho, de uma pessoa, de quem quer que seja no mundo, a palavra de Deus alcança. Ela é viva. É ela que produz o efeito. Então, por que não nos apossarmos cada vez mais e mais desta oportunidade que nós temos de utilizar a palavra de Deus como deve ser para glorificar o nome do Senhor? E prosseguindo nosso assunto sobre as parábolas preciosas, vamos nesta série aqui sobre as parábolas do reino, e hoje nós iremos falar sobre os lavradores maus. Nesta série de parábolas que o Senhor vem falando aqui em Mateus, capítulo 20, capítulo 21, nesta última semana, que era a sua última semana de vida aqui na terra, já nos seus últimos dias aqui, ele está aproveitando cada momento, cada instante, justamente para entregar a mensagem que o trouxe aqui a este mundo. E o Senhor praticamente não mediu esforços, muito embora a tarefa fosse gigantesca, e ele, como adotou aqui o corpo humano, ele sentia canseiras, mas aí estava ele. Até os últimos momentos da sua vida, ele não perdeu a oportunidade de transmitir o recado de Deus à humanidade. E na parábola anterior, onde nós falamos sobre a parábola dos dois filhos, né? Aquele que o pai pediu para ele ir para a vinha para trabalhar, e ele disse: "Eu vou, pai", e não foi. E aquele outro que declarou: "Não, eu não vou, não quero", e terminou, diz a Bíblia, que ele se arrependeu e foi. Então nós verificamos ali como o Senhor, ele nos mostra, né? Esses dois filhos, naturalmente, aquele que disse que vou e não foi, a quem Deus deu a responsabilidade inicial, que foi na realidade o povo judeu, e terminaram não indo. E depois, meretrizes e publicanos que se converteram a Cristo, este segundo grupo que se arrependeu e foi e estão aí na vinha. Isso faz parte das parábolas do reino. O reino que o Senhor veio plantar aqui na terra. Este reino que, como nós vamos ver no nosso estudo de hoje, são muitos que são chamados, mas são poucos os que encontram aqui em aberta esta oportunidade. Mas vamos ler nesse momento aqui a parábola dos lavradores maus, que está em Mateus capítulo 21, e os versículos de números 33 em diante, que nos declara o seguinte: houve ainda outra parábola. O Senhor está falando para aquele grupo, principalmente para aqueles fariseus, aqueles doutores da lei que perguntaram para Jesus: com que autoridade é que o Senhor faz isto? Depois deles terem sido encurralados com aquela situação, então o Senhor aqui nesse momento vai dando a resposta, e aqui mais uma vez ele conta uma parábola que fecha, que quebra este ciclo, este quadro. Ouvi ainda outra parábola.
houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Mas diz aqui o versículo 34, e chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro, apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo, terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhes eles, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores a que a seu tempo lhe deu fruto. Disse-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo, a pedra de esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos seus olhos. Portanto, eu vos digo, que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele que quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam. A ficha caiu, né? Que falava com eles. E, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, portanto, tinham por profeta. Está lido o texto e vamos ver qual é a lição que nós temos aqui nesta parábola tão preciosa que saíram do lábios sacrossantos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu falei para vocês ontem, Jesus ele nunca dava um PF ou um prato feito para ninguém. Ele sempre dava a receita para o elemento desenvolver o seu prato. É muito fácil você dar o peixe, mas é mais produtivo você dar o caniço com o anzol, que o elemento, a hora que ele precisar do peixe, ele vai pescar. E aqui Jesus Cristo, ele não dá a resposta clara como eles queriam. Não, ele fala por parábola, e parábola vai fazer o indivíduo pensar, vai fazê-lo imaginar o que ele está querendo dizer, o que significa isto. E é uma forma pedagógica excepcional de você dar um ensino, que este ensino fica gravado na memória de uma maneira magnífica. Então diz aqui, houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. Irmãos queridos, você sabe perfeitamente, nós temos aqui vários versículos na Bíblia Sagrada que nos mostram que o povo judeu foi o povo escolhido pelo Senhor, o povo escolhido por Deus. É a vinha do Senhor que ele plantou, ele mesmo. Então este pai de família é Deus que plantou esta vinha. Aqui em Deuteronômio capítulo 14, versículo 2, declara: porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus,
E o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para serdes seu povo próprio, uma nação sacerdotal, um povo eleito, um povo exclusivo, um povo de boas obras. No livro de Amós, no capítulo 3, versículo 2, declara que de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. É claro que para todo direito, privilégio que se tem, envolve responsabilidade. O Senhor está escolhendo entre todos os povos da terra Israel. Que privilégio! Não escolheu povos e nações grandiosas dos seus dias, não. Escolheu um povo pequeno, simples, que prometeu servir ao Senhor, tudo muito bem. Então ali o Senhor escolheu. Aqui está. Então nós encontramos aqui Jeremias capítulo 2, versículo 21. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura, pois te tornastes para mim uma planta degenerada como de vide brava. Olha só, eu mesmo te plantei. Então, que vinha é esta que esse pai de família lhe plantou? É a própria nação judaica, é o próprio povo de Israel. Tá? E diz aqui na palavra, né, que arrendou-a aos lavradores e ausentou-se para longe. Tá? Ausentou-se para longe. E aqui nós encontramos ainda, no Salmo 80, versículo 8, que trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e plantastes ela aqui na terra. É videira. Jeremias, no capítulo 2, 21, declara, eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornastes para mim uma planta degenerada? Então, aqui nós observamos que esse povo foi um povo escolhido, separado, é a videira plantada, não é? E o Senhor aqui, ele aluga, ele arrenda a uns lavradores para cuidar e depois tirar a sua parte, devolver a parte para o proprietário, que é assim que se faz com o arrendamento, né? É um arrendamento que se faz, olha, meio a meio. Você planta aqui na minha terra, a metade é sua e a outra metade é minha. Né? Então, era feito assim um sistema de arrendamento. Agora, diz aqui a Bíblia que chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos. E os lavradores, apoderando-se dos perversos, dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Veja bem. Então o Senhor planta uma vinha e deixou aqui os cuidados, naturalmente, de quem? Da liderança judaica, da liderança religiosa, da liderança de Israel. E você sabe perfeitamente que este povo teve muitos privilégios. Coisas que ele cercou, que ele colocou numa vide, que ele colocou ali um lagar, que ele colocou uma torre. Você sabe que o cuidado que Deus teve com o seu povo é uma coisa extraordinária. Ele mandou naturalmente Moisés para elaborar o sistema de lei, para cercar o seu povo de maneira carinhosa, mostrando-lhes o padrão de vida que deveriam ter aqui na face da terra, para ser exemplo entre as demais nações. Ali está um lagar, que é o centro onde se amassa a uva para se extrair o vinho. Este lagar, nós podemos dizer que foram primeiramente aquele tabernáculo no deserto, depois o templo de Salomão, aquilo que marcava o centro religioso da nação judaica, de onde deveria sair a preciosidade divina para esta nação. Além do mais, colocou uma torre para vigiar, homens de responsabilidade,
Homens de gabarito que foram colocados para supervisionar, para guardar, para proteger, para livrar Israel de qualquer tipo de ataque, de idolatria, de feitiçaria e de outras coisas, mas para não contaminá-los e tirá-los da presença do Senhor. Então nós observamos justamente o que ocorre aqui neste momento, o carinho, o cuidado que Deus teve. São pessoas realmente excelentes. Agora, no devido tempo, ele mandou os seus operários para que eles pudessem, na realidade, trazer o fruto, buscar o resultado, a parte que lhe cabia. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro, apedrejaram o outro. Se você analisar aqui em 1 Reis, eu não quero te cansar hoje com uma série de versículos, mas você vai verificar que os profetas que foram mandados justamente para fazer esse tipo de trabalho, a maneira como eles foram tratados da nação. Em 1 Reis 18:13, acaso não disseram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numa cova, e os sustentei com pão e água. Foram as palavras aqui do profeta de Obadias, que foi este personagem usado aqui para proteger, para guardar, mas matava os profetas à torta e à direita. Por quê? Porque a palavra dos profetas era uma palavra de confrontação, eram palavras que vinham justamente para cobrança do fruto para o qual esta nação foi plantada para produzir. Mas como disse ali anteriormente, que produziram fides bravas, imprestáveis. O caráter dele modificou. O padrão de vida deles se deteriorou. Aquela nação que era para ser uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva na face da terra, agora estava totalmente degenerada. E quando o Senhor manda os seus trabalhadores para fazer a colheita, eles pegam e matam os profetas. Cerraram o profeta Isaías ao meio e muitos foram mortos a sangue frio. Justamente isso. Agora, a benevolência do dono desta plantação é tão grande, porque depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. Fizeram-lhe o mesmo. Mataram os profetas. Mataram esse segundo grupo de pessoas que vieram com esta missão extraordinária, justamente de ver o fruto. O fruto. O Senhor queria fruto. Não era uma plantação, não era uma vide, não era uma plantação de uvas, uma fruta nobre que representava muito bem esta nação, mas infelizmente tinham tomado um descaminho. E todos que vinham para cobrar o caminho certo, a forma certa, a maneira correta de viver, eles eram mortos, né? Mortos, e foram matando todos os emissários do dono da vinha. A ganância pelo poder, pelo desejo de ser, de possuir, não estavam satisfeitos com aquilo que lhes cabia, queriam muito mais, queriam tudo do dono. E depois que mataram esse segundo grupo, a benevolência do proprietário é tão grande, porque se fosse outro, mandava matar toda aquela gente ali, acaba. Mas não, ele terminou mandando o seu próprio filho. Versículo 37, e por último enviou-lhe seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Terão respeito. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Mataram o filho do dono da vinha. O dono da vinha é
Deus. A vinha é o seu povo. Os homens que ele arrendou para tomar conta eram os principais desta nação. Era justamente aqueles homens que tinham todo aquele aparato sacerdotal, aquele aparato de uma evidência espiritual, de uma espiritualidade fora do comum. Mas estes homens, eles não queriam, eles se conduziram por um caminho totalmente errado. E ai daquele que se metesse a querer consertar o que eles tinham feito, o que eles estavam fazendo, que achavam que aquilo era certo, mas era o padrão de homens que ele estava estabelecendo aqui na face da terra, descaminhando o povo de Israel de uma maneira atroz, levando o povo a praticar coisas que nem eles faziam, nem eles conseguiam fazer. E no fim, mataram o próprio filho. E você sabe aqui perfeitamente quem é: Jesus. Que aquele fora da vinha, Jesus foi morto fora da cidade. Ali está. Como Jesus ele conta a história, e nesse momento você verifica o fecho. Olha como é que ele fecha aqui a história. Versículo 40, ele faz uma pergunta. Quando, pois, vier, eles estavam tão embebidos com a parábola, eles estavam navegando, estavam viajando, né? Lá passeando pela vinha, talvez, pisando no lagar, algo que não entendiam nada do que estava acontecendo, aonde Jesus queria chegar. E no fim ele faz a pergunta: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? E aqueles elementos entendidos, cheios a que se achava o tal, eles viraram e disseram-lhe: dará afrontosa morte aos maus e arrenderá a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe dei o fruto. Caíram, feito um patinho. A semelhança de Davi, quando Natã chegou lá com ele, com aquela parábola das ovelhas. Um cidadão tinha tantas ovelhas e o outro só tinha uma. E depois aquele cara que tinha um rebanho incrível, falei, tomou. O que é que isso deve fazer para este homem? Ele é morto. E naquele momento o profeta disse: este homem és tu. A pessoa, quando está tão envolvida na sua forma pecaminosa de viver, ele não enxerga, ele não vê. Ele tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Ele tem boca, mas não fala. Ele só fala bobeira, né? Então nós encontramos aqui, diz eles, dá afrontosa morte aos maus e arrendará vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem fruto. Eles mesmos lavraram neste momento a sua sentença de morte. Então, diz-lhes Jesus: nunca lestes das Escrituras que a pedra que os edificadores rejeitaram, estão rejeitando, essa foi posta por cabeça do ângulo, a pedra de esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Jesus agora foi direto. E será dado a uma nação que dê os seus frutos. Vai ser tirado de vocês. A quem tiveram tantos privilégios, tiveram tantas oportunidades, tiveram tantos recursos que nação nenhuma na terra teve. Vocês tiveram. Tá? Então será tirado de vocês estes altos privilégios, porque a responsabilidade vocês deixaram de lado, vocês abandonaram, vocês simplesmente afastaram. Você está entendendo a responsabilidade? Então, nesse momento, Israel estava sentenciada praticamente a deixar de ser aquele povo
que nós encontramos lá no princípio de Deuteronômio, povo exclusivo de boas obras, nação santa, nação eleita, nação chamada, vinha plantada pelo Senhor, tirada do Egito e colocada naquela terra. E nesse momento estão sendo sentenciados. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus, olha o reino, vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Você sabe que o reino de Deus até então não tinha sido inaugurado. O reino de Deus ainda não tinha sido implantado aqui na terra, mas está caminhando para lá. Está caminhando para lá. Então o Senhor, Ele vai tirar nesse momento aqueles privilégios que estavam em cima do povo judeu. E agora verifique como vai se dando essa transição. Mateus capítulo 16, versículos 16 a 19, declara o seguinte. Você sabe que aqui nós estamos lá em Cesareia de Filipe, nesse momento, Jesus com os seus discípulos. E naquele momento Jesus pergunta para os discípulos, para o grupo. Bom, os homens dizem que eu sou João Batista, Elias, Jeremias e vocês. Aí Pedro, aqui no versículo 16, declara, respondeu Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou, bem-aventurado és. Bem-aventurança é para aquele que está na comunhão com Deus. Esses têm um privilégio magnífico. Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Isso não é uma aprendizagem acadêmica. Isso você não acha nos livros. Isso você não encontra na literatura rabínica. Não. Isso aqui é algo que o Papai do Céu começou, nesse momento, a abrir. Ele começou a descortinar para que a pessoa entre e comece a ver dentro como é o reino de Deus. Os judeus não tiveram essa oportunidade. Não tiveram, eles estavam bem perto. Eles tinham tudo, mas não souberam aproveitar. Não souberam aproveitar esta oportunidade. Aí nesse momento, veja só como a transição vai acontecendo. Também, Pedro, eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra que você acabou de falar, eu vou edificar a minha igreja. Não é mais aquela. Agora é a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá? Então, nós encontramos aqui o Senhor falando também de o poder e a graça que a igreja teria. Mas olhe mais. Olha só. Aquilo que aconteceu lá no passado, onde Deus deu para o povo judeu esta responsabilidade, agora veja só o que declara aqui a palavra de Deus. Eu vou te dar a chave do reino dos céus. Não é a chave da Catedral de São Pedro. Não é a chave da Capela Sistina. Não é a chave de Notre Dame. Não é a chave dos grandes monumentos religiosos do mundo. Não. É a chave do reino. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Você está entendendo aqui? Eu vou te dar a chave. Pedro recebe esta chave. E ele já tinha provado. Porque no momento que ele falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, naquele momento foi revelado para Pedro justamente como era o reino. Muita gente do lado
que caminhavam juntos, não viram o que aquele grupo viu naquela hora. Não tiveram acesso, não. Estavam talvez até absorvidos ali com o cenário do local, porque era um lugar muito lindo, Cesareia de Filipe, ali onde Jesus está, era uma das nascentes do Jordão. Estava ali o Monte Hermon, que derretia a sua neve, e ali formava uma nascente do Jordão. Era um cenário lindo, lindo, lindo. Há 30 anos atrás, quando eu estive naquele local, era uma coisa linda. Hoje não, houve uma erosão e aquilo começou a ter uma modificação. Mas no tempo de Jesus, você pode imaginar a beleza. Estão envolvidos ali. E ali está Pedro com os seus colegas dizendo, tu és o Cristo. Ou seja, naquele momento eles meteram a cara na porta para ver o reino por dentro. E o Senhor pega e dá para ele a chave da autoridade. Pedro, com esta chave, você vai abrir a porta para muita gente. Você vai abrir a porta da pregação. Você vai abrir a porta da evangelização. E milhões de pessoas, através da sua palavra, da sua mensagem ungida, poderosa, e de tantos quanto o Senhor levantar na face da terra, serão ligados no céu. O que você ligar aqui, você ligado lá em cima. E nós encontramos, nesse momento, quando há essa transição, o apóstolo São Pedro, no capítulo 2, versículo 9, ele mostra agora essa transição, como é que a coisa passou. Capítulo 2, versículo 9, vós, porém, sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Vós sois a raça eleita, sacerdócio real. Isto aqui era uma prerrogativa dos judeus da antiga aliança, mas agora está aqui, a vinha foi tirada deles e foi dada para um povo que vai trabalhar e vai entregar o fruto no seu devido tempo. Aqui está o papel extraordinário da igreja, do Senhor na face da terra. Agora, uma das coisas que nós precisamos ter um cuidado muito grande nesse nosso processo aqui, eu vou ler até o final para você, né? E quem cair sobre esta pedra, despedaçar, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava com eles. Caiu a ficha. Falava com eles. De repente, a mente deles se abriu para eles entender o crime que estavam cometendo contra o filho do dono da vinha. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Oh, aleluia! Deus é bom, né? E não nesse momento eles pretendendo prendê-lo, recearam o povo porquanto tinham por profeta. Irmãos queridos, você sabe perfeitamente que quando o Senhor falou que ele lavara aquela sentença, né? Que eles seriam mortos e dariam para outro. Pois bem, Jesus foi morto, o filho do dono da vinha foi morto. Praticamente a coisa terminava ali, porque a parábola ela vem até a questão da morte do filho do dono da vinha. Mas a situação continuou por algum ponto ainda, porque o sacerdócio dos judeus, ele continuou operando, eles continuaram na injustiça, eles continuaram praticando coisas que não deviam, eles continuaram perseguindo o povo da nova aliança que surgia agora, até que chegou o momento que eles já não tinham mais aquela graça de outrora, não era mais povo de Deus, então perdeu o sentido. Foi quando
no ano 70, o general romano, o general Tito, invadiu Jerusalém e foi no âmago da situação. O que foi que ele fez? Aquilo que era o local do lagar, no centro da vinha, que era o templo suntuoso de Salomão, em cima do Monte Moriá, aquilo não ficou pedra sobre pedra, porque tudo foi derrubado, e aquilo que era glória para o povo judeu, aquele monumento de pedra, agora acabou-se. E os próprios judeus perderam a sua própria cidade, porque foram espalhados pelos 4 cantos do mundo, tornando-se o judeu errante. E enquanto isto, a igreja vai tomando força, ela vai crescendo, vai desenvolvendo. Homens piedosos, homens como Pedro, como Paulo, vão assumindo o lugar de João, aquele homem que pregava a justiça contra o pecado, contra a miséria do mundo. Deus tem levantado no decorrer dos séculos homens com autoridade, com a chave na mão, para ligar no céu aquilo que é ligado aqui na terra. E aquele que se arrepende, ele tem direito, tem acesso a este local. Então você precisa entender nesse momento como é o processo divino. Os judeus, ele veio para que era seu, mas os seus não receberam, foram colocados de lado. Então Deus levanta um outro povo para cuidar da sua vinha. O povo de Deus na terra, a sua igreja, a sua eleita, a noiva do Cordeiro, a vinha do Senhor, ela hoje não está entregue na mão de sacerdotes judeus, ela está entregue na mão de pastores, de evangelistas, de missionários, de homens que um dia aceitaram Jesus, entraram no reino e hoje vivem a graça divina cuidando desta vinha, cuidando desta obra. Agora, precisamos ter um cuidado muito grande. Porque assim como o povo judeu se distanciou, se desviou, se afastou e foi separado do plano divino, o mesmo Deus que agiu no passado é o mesmo que hoje age no presente. Aquele pregador que sabe manter o seu padrão de vida de acordo com como João Batista vivia. Aquele homem que não se importava em viver nas metrópoles, nos hotéis de luxo, na grandeza de um carro especial. Não! Aquele que se alimenta de gafanhoto e mel silvestre e mora nas montanhas e tem o seu púlpito no deserto. Porque o que está acontecendo? A religiosidade, a grandiosidade dos homens estão fazendo com que muitos saiam do plano de Deus, como os judeus também fizeram. Existem hoje muitos líderes que, na realidade, não têm nada de Deus. São pessoas que deveriam ser pregoeiro da justiça, que custe a própria vida, como João Batista, que confrontava autoridades do tempo, pessoas desonestas, pessoas desleais, pessoas adúlteras, nem que custasse a sua própria vida. O que nós encontramos hoje são muitos líderes se aliando a este mundo e a grandeza dele. É preciso um cuidado muito grande. É preciso um cuidado muito forte, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, isto também ele ceifa. O dono da vinha está voltando. E será que vai acontecer? Na parábola anterior, você pode observar perfeitamente que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos. Se você ver, por exemplo, hoje, o número de crentes que tem no mundo e o número de líderes que existem na terra são muitos.
Agora, iguais a Pedro, que tem acesso ao reino, são poucos. São poucos aqueles que declaram como Pedro declarou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Muito bem, Simão, não foi carne e sangue que te revelou. Esse é o conhecimento revelado da palavra, é o conhecimento da graça divina, que muitos não têm. Por quê? Porque estão presos no mundo, que estão abismados com os prazeres, que estão em busca de fama, de grandeza desta vida, estão longe. São pessoas que têm nome, têm fama, mas infelizmente estão bem distantes. Queridos, eu vou dizer para você uma coisa. Jesus Cristo não deixava por menos esse tipo de pessoa que usava dessa maneira de viver fingida, aparentando ser uma coisa que não era. Parece aquela árvore frondosa que foi amaldiçoada, mas não tem frutos. E o fim será morrer seca, sem nada. Não vai servir nem para fazer sombra, porque as folhas vão cair. Jesus é bom. Ele nos avisa. Ele é misericordioso. Ele mandou o primeiro grupo de pessoas para dar o aviso lá e mataram. Mandou o segundo grupo, mataram. Mandou o filho, mataram. A benevolência dele é grande. Então, se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Não pense que você é uma coisa que não é. Não se deixe enganar. Não se engane. Deus não se deixa levar por essas coisas. Então, nós queremos nesse momento que você fique com essa reflexão. Essa live vai ficar aí na internet. Você pode ouvir a hora que você quiser. Você pode encaminhar para outras pessoas. Ela vai estar sendo disposta também no YouTube. Eu gostaria, inclusive, que você depois entrasse no YouTube, na página do pastor PR Jorge Vale, e faça sua assinatura lá no YouTube, para que essa mensagem ela vá mais longe, ela alcance outros corações, ela alcance outras pessoas. Então, assine, marque lá dê o seu joinha lá no YouTube. Nós queremos orar, mas também queremos agradecer, né? Hoje eu recebi a notícia de que a irmã Meire Lasses, ela já saiu do hospital, está em casa, né? Então, agradecendo pelo Gabriel, que saiu também da UTI, né? Aquele moço que nós vimos orando por ele. Agradecer pela irmã Meire, que já está em casa. Orar pelo Miqueias. Miqueias, vocês sabem, o drama que a família está vivendo, mais de 60 dias que ele não voltou à realidade. Mas Deus é bom, ele ressuscita até mesmo os mortos. O Miqueias está respirando ainda. Então vamos continuar intercedendo e orando. E você que tem alguém na família que está doente, coloque nesse momento o nome dele aí, ore por ele enquanto estivermos orando. Coloque ele na frente de Deus, que nós vamos orar daqui, e você ora daí também, tá? E aqueles que já saíram dos hospitais, que já estão em casa, hoje, agradeça a Deus também. Seja grato por tudo. Deus, ele é misericordioso. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento na tua presença, meu Senhor. Obrigado pela tua palavra, que é viva e produz o efeito. O Senhor continua falando de maneira grandiosa para este mundo, Senhor. Não nos deixa viver enganados, porque facilmente nós podemos ser induzidos por alguma coisa que não é da tua vontade. Que nós possamos fazer como o salmista que pedia para que o Senhor perdoasse dos pecados ocultos, aqueles pecados que nem ele mesmo sabia que era pecado. Senhor,
Perdoa-nos, Pai. Visita o nosso ser, nosso coração, a nossa vida. Não nos permita, não nos deixe viver uma vida fingida, mostrando ser uma coisa que não somos, Pai. Abençoa o lar do meu irmão, abençoa os pedidos que nós acabamos de pedir aqui, Senhor, que a tua potente mão esteja sobre cada enfermo, trazendo eles a vida e a existência. Pai santo e justo, fortalece os laços familiares, fortalece os meus irmãos que estão nesse momento na tua presença, ajuda-nos a te servir com fidelidade. Pai de amor, eu também te peço nesse momento pelas nossas autoridades, o sabe dos problemas que se levantam nesse Brasil, das intenções malignas que muitas vezes são suscetíveis neste mundo, mas eu sei que o Senhor tem um vigilante nesta nação. O Senhor tem um vigia nesse país que não dorme. Senhor, envia os teus anjos e guarda o nosso país, meu Pai. Livra-nos, Pai. Livra-nos, Pai. Abençoa o presidente da República, as autoridades constituídas. Abençoa os pastores, as igrejas no Brasil e no mundo. Abençoa também nesse momento a minha vida, da minha esposa, a minha casa, meus filhos e netos. O trabalho que estamos realizando para o teu reino, Senhor, que venha produzir frutos para a glória do teu santo, eterno e precioso nome. Senhor, nos ensina a te servir com fidelidade, em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos.